O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espécies de Clarividência. Cada um tem que observar que a referência que a pessoa tem na sua vida é conforme ela entende. Se a pessoa observa, ela tem muitas maneiras de manifestar. Manifesta-se com os pensamentos e é bem simples, porque independente da idade da pessoa, se ela começa a pensar, depois se ela não dá atenção a ela com os seus pensamentos, ela começa a conversar com ela mesma. E é fácil de ir confirmando. Com os fios sanguíneos vai confirmando assim que existe uma ou outra pessoa ligada a fios sanguíneos que sempre está conversando sozinho. A vida de uma pessoa é dessa maneira. Ela tem que fazer o movimento e ela tem que esforçar-se para ir percebendo que existe espécies diferentes de clarividência, de clareaudiência, e ela tem que fazer esforço ela mesma e confirmando o grau em que ela se encontra e ter que melhorar esse grau. Tem que observar que no grau em que a pessoa se encontra, ficou sem perspectiva na vida física, material dela, de corpo físico. Mas na vida dos pensamentos, se ela é cuidadosa, ela vai criando maneiras de usar o corpo, de ter um movimento, de ter novas oportunidades. E com a vida dela de sentimento, ela vai confirmando assim que ela pode mudar os seus sentimentos. É uma condição que existe, porque a pessoa tem que observar que o futuro dela encontra-se onde ela encontra-se com o seu sentimento. E quando os fios se encontram amarrados, com dificuldade de se desfazerem estas amarras, aquele que julga que pode ajudar, ele é que vai perder a saúde. Ele vai atuar com o seu sentimento. Espécies de clarevidência. Na matéria grosseira, a pessoa vai confirmando muitos graus que existem na vida física de uma pessoa. E existe a matéria grosseira, a matéria fina, existe a matéria grosseira e existe a matéria grosseira fina. Existe esta graduação e existe a matéria fina, que não é o refinamento da matéria grosseira, é de uma outra espécie. Mas se cada um vai observando, onde termina uma espécie de matéria, começa a outra espécie. Fica fácil de observar no movimento do mar. Onde termina o mar, onde começa a praia. É bem simples e a pessoa vai observando assim que ela não tem uma definição onde exatamente termina o mar, onde exatamente começa a praia. Na vida interior de uma pessoa é o mesmo procedimento e cada um tem que ir fazendo esta observação com ele mesmo. Para mudar o seu grau na matéria grosseira, a pessoa tem que esforçar-se e esse esforço é com aquele interesse. Quando o pai tem vontade que o filho melhora na sua vida, o pai vai ajudando aquele filho a ter as habilidades. Na sequência, aquele filho terá que fazer o esforço por si mesmo. Se o pai continua ajudando aquele filho não vai valer nada na vida. Houve um atrofiamento. O pai, com esse conceito errado, achando assim que ele tem a força, que ele tem a condição para custear aquele filho, tem a condição de levar e buscar aquele filho não vai dar em nada na vida. É bem simples, porque tem muitos ditados populares que explicam a consequência. E é bem simples, porque se aquele pai deixou muitas posses para aquele filho, num período seguinte aquele filho vai encontrar-se sem nenhum recurso. Como ele não tem a sabedoria para administrar, a primeira coisa que ele vai fazer é desfazer daquelas posses. E ele também não tem a sabedoria para ter o uso daquele recurso, ele também vai gastar aquele recurso num tempo menor.
espécie de clarividência. Cada um tem que observar que as coisas na matéria grosseira vão apresentando os níveis e a própria pessoa é que tem que observar qual o procedimento que ela tem que ver para melhorar o nível dela na matéria grosseira. Com isso, o nível dela na matéria fina vai melhorar. É bem simples e bem fácil de observar. A atuação da pessoa durante o seu período de sono, ela atua na matéria fina. E é bem simples, porque muitas vezes a pessoa pensa assim que está utilizando o corpo de matéria fina para realizar os seus sonhos. E às vezes aquele corpo não saiu do quarto. O que está acontecendo dentro da pessoa é que ela se encontra muito envolta com os emaranhamentos que ela fez na matéria grosseira e o período dela de recomposição orgânica não tem. É bem simples e muito sério, porque é comum ouvir de uma ou de outra pessoa falando assim que de manhã parece assim que passou um rolo compressor em cima do seu corpo. Ela acorda toda dolorida e acorda mesmo. Isso é uma condição física. Não houve paz dentro dela e ela tem aquela facilidade de falar que as coisas na vida de matéria grosseira sempre apresentam iguais. E devido ao emaranhamento em que ela se encontra, o espírito dela não tem condições de desvencilhar do corpo para ir para as regiões sublimes, regiões da matéria fina, mais fina, da matéria enteal ou na parte espiritual, para trazer informações e instruções. E com isso não houve uma facilidade de recompor o sangue no período em que a pessoa se encontra repousando. Existe esta condição. O trabalho do coração diminui o ritmo, possibilitando assim que o sangue flui num ritmo menor e os rins continuam trabalhando com esse ritmo menor. É comum observar numa criança pequena que muitas vezes respira profundo durante o período em que ela está dormindo. É um processo de acelerar a oxigenação de cada célula para que cada célula tenha aquela recomposição e retira de dentro do corpo o gás carbônico, possibilitando assim que haja uma recuperação de cada célula do corpo. Todo o conjunto do corpo tem esta harmonia e a pessoa tem que confiar nos ensinos para que a vida física dela seja uma vida boa. Ela tem que observar que se fizéssemos uma regressão num período anterior de algumas décadas, devido à limitação da tecnologia, devido à limitação que apresentava para ir de uma localidade para outra, as pessoas tinham dentro delas uma confiança no Criador. Sabiam assim que elas não tinham como auxiliar um fio sanguíneo de ligação com ela que se encontrava numa determinada distância. Ela tinha a limitação. E é bem simples e é fácil de observar hoje, porque apresenta-se um pouco de recurso, apresenta um desenvolvimento de tecnologia e a pessoa não se encontra mais com ela mesma na condição do Criador de saber assim que a criatura se encontra sobre a terra, é uma criatura do Criador.